Eles achavam que Voldemort estava certo. Eram totalmente a favor de purificar a raça bruxa, de nos livrar dos nascidos trouxas e entregar o comando aos puros sangues. E não estavam sozinhos. Havia muita gente, antes de Voldemort mostrar sua verdadeira cara, que acreditava nele. Se acovardaram quando viram a que extremos ele estava disposto a ir para assumir o poder. Essa é uma citação do Sirius Black em Harry Potter e a Ordem da Fênix, no comecinho do livro, lá no capítulo 6. E é com essa citação que a gente vai abrir aqui o nosso episódio de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho da relação, né, de história do nazismo com a saga de Harry Potter. Eu sou a Lorena, eu sou apresentadora aqui do Pottercast, e hoje nós vamos falar do episódio Ideologia das Trevas, Voldemort e o sexo do nazismo. E para essa conversa, nós temos aqui o professor Bruno. Ele é professor aqui em dois colégios de Ribeirão Preto, certo? Do Colégio Victor Frankl e do Colégio Cervantes. Ele é um professor de história, né, da área aqui do nosso episódio de hoje. E ele vai responder aqui um pouquinho, né, algumas perguntas, vai falar um pouquinho sobre essa relação. Mas primeiro, fala um pouquinho sobre você, sobre sua relação também com a saga, quais são os seus personagens favoritos, se você tiver algum, o porquê. Bom, eu fico muito feliz pelo convite, Lorena, muito obrigado. Feliz por participar também com a Ana, uma colega muito especial de trabalho. Bom, eu sou formado em História pela Unesp de Franca. Durante a graduação já esbarramos, né, com os estudos de nazismo e algumas referências também a Harry Potter, porque o pessoal da nossa idade, né, a maioria teve contato com a saga. Bom, eu tive contato com Harry Potter em 2013, principalmente. Eu já conhecia antes, né? Mas foi em 2013 quando eu comecei a ler os livros e assistir aos filmes. Um personagem que sempre me chamou a atenção desde o primeiro filme e desde o primeiro livro foi o Dumbledore, né? Talvez muitos tenham essa referência, né, ao Dumbledore. Por essa figura de autoridade que ele representa, né? A gente sempre buscava essa tudo que a gente queria no personagem, né? E ele de alguma maneira Sim. retribuía isso no enredo, né? Os pontos para Grifinória e tudo. Sim. Enfim, então o Dumbledore foi esse personagem que me marcou, né? No final a gente tem uma, uma surpresa, né, em relação a ele, né? Sim. Mas ainda assim, ele continua sendo essa personagem que marcou esses anos de leitura do Harry Potter. Sim, isso ainda é até um tanto polêmico, entre algumas aspas, porque teve outros episódios até, eu acho que episódio de Química, onde a minha convidada, ela fala que, muita gente gosta do Dumbledore, mas, eu não sou tão fã, tem gente que é muito a favor, tem gente que não. Então, Exato. É que aqui no Brasil a gente tem um clima de fla-flu, né? Então a gente ou ama ou odeia, é a mesma e coisa é com o normal. Snape, né, por exemplo. O Snape É, teve muitas pois pessoas que é, falaram que era o favorito delas, mas também muita gente não gosta. não gosta. É verdade. Bom, então é ele, não tem jeito, né? Se a gente desde o começo se identifica, não tem como. Sim, com certeza. E você, quando você conheceu, né, lá em 2013, você começou por onde? Pelos livros, pelos filmes? Se você já chegou a conhecer os dois, ter contato, qual você prefere? Olha, eu prefiro os livros, né? Porque, na verdade, eu sempre prefiro os livros aos filmes, porque no livro você tem todo um arcabouço da sua imaginação que faz com que você crie aquele mundo, né? Sim, Por que que o filme é tão... alguns filmes, né, não do Harry Potter, né, que são muito bem produzidos, mas de algumas outras adaptações, a gente se decepciona tanto? Porque foge daquilo que a gente imaginou, né, daquilo que a gente acreditava, tinha forjado na nossa mente, né? E alguns casos, né, como por exemplo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, teve uma adaptação na Netflix, mas como é um livro tão especial para mim, que eu li tantas vezes, eu decidi não assistir. Eu falei assim, olha, isso já tá tão presente, né, o cenário, a história na minha mente, que eu tenho medo de poluir, sabe? sim. Esse lugar tão especial. Mas no Harry Potter eu li os livros e assisti os filmes.
e não houve uma decepção tão grande, Uhum. né, em relação ao filme, né, o livro. Então, eu prefiro justamente por conta disso, são mais detalhes, algumas coisas que são próprias da nossa imaginação, que nos filmes, né, acabam não tendo. Obviamente, né, porque não dá tempo, né, de fazer, não tem como, mas é isso, eu prefiro sempre os livros. Sim. Acho que quase todo mundo, quando que é leitor, né, que consome os livros, acaba por preferir, porque é mais pessoal também, é uma experiência, como você falou, você imagina. Então, se torna algo seu, eu vejo assim Ex- dessa forma. Exatamente, você acaba criando, né, um espaço que você pode voltar muitas vezes aquele espaço na sua mente, né? Sim, E isso, acho que isso é tão especial da leitura, né? A leitura cria, como você disse, né, um espaço pessoal seu. Ninguém pode acessar, é só você. Isso é muito especial. sim. E agora entrando um pouquinho mais também nessa questão de história, que eu acredito que também seja uma paixão sua, ou a Uhum. gente acredita que, Com certeza. junto com a obra que também tem uma importância para você, vamos falar um pouquinho sobre essa relação, né, de nazismo com Harry Potter, né, que para algumas pessoas é muito explícita, para outras talvez elas vão perceber isso agora com esse Uhum. podcast, né? Então, se você Sim. quiser, professor, dar uma contextualizada assim sobre a questão do nazismo, para a gente começar a entrar nessa questão. Perfeito. Bom, precisamos entender que o nazismo é um fenômeno do século XX, né? Mas as suas raízes estão no século XIX. Sim. Como a gente pode ver isso, Lorena? O século XIX é o século das ideologias. Então a gente vai ver muitos, né, essas ideologias políticas, como o anarquismo, o socialismo, vão se fortalecer no século XIX. Mas uma outra corrente de pensamento que se fortalece é o antissemitismo, né? Então é muito, muito importante ter isso em conta. Para a gente entender o antissemitismo, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Se você me permitir, só para a gente entender, né, a perseguição aos judeus e tudo mais. Aí a gente volta para a aulinha do ensino médio, né? Do povo hebreu, né? Que surge lá no sul, Abraão, no sul da Mesopotâmia, vai para Canaã. Depois esse povo passa, né, pela escravidão no Egito. Moisés os lidera voltando, passando pelo deserto. Esse povo depois vai se dividir, né, no reino de Judá, reino de Israel. E até que vai chegar a perseguição romana, né? E os romanos vão fazer essa perseguição bem brutal aos judeus, né? O povo hebreu, que depois o reino de Judá passa a ser chamado de judeu. E esse povo vai passar por um processo chamado de diáspora, Lorena. A diáspora é diferente do êxodo, né? O êxodo seria uma migração voluntária. A diáspora é uma migração obrigatória. E o povo judeu se espalha pelo mundo inteiro, né? Então, esse é o ponto principal que muitas vezes a gente não entende, né? Porque eles vão passar a viver em diversos lugares do mundo, mas não pertencem àqueles lugares, Sim. porque o lugar de origem deles é outro. E no século XIX, né, já na segunda metade do século XIX, né, 1860 principalmente, embora o antissemitismo esteja aí presente em toda a história, né? No século XIX isso vai se tornar um movimento, né? Já começa essa divisão, né? Na Europa, não só na Europa, na América também, né? Eles, os judeus e os que são puros, né? Isso vai ser levado, né, a uma situação extremamente violenta na Alemanha após a crise de 29, né? O que vai acontecer? Os judeus fizeram muitos negócios, alguns eram muito ricos, né? Banqueiros e tudo isso. Depois da crise de 29, vai surgir algumas ideias capitaneadas por Hitler, né? Afirmando que são os judeus que eram os culpados pela crise na Alemanha. Certo, mas, ô Bruno, você falou de Hitler, como que ele aparece na história? Hitler era um austríaco. Olha só, a gente vai falar disso quando falar do Voldemort, né? Hitler era austríaco, ele não era alemão, de fato, nascido, né, na Alemanha. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, ele se voluntariou, lutou, se feriu na guerra, foi condecorado, e quando voltou da guerra teve esse sentimento de superioridade por ter sido condecorado, tudo isso.
Em 1923, ele e um grupo de pessoas vão tentar dar um golpe de Estado, né, na República de Weimar, né, que era a Alemanha após a Primeira Guerra se tornou uma república, né, chamada República de Weimar. Enfim, ele vai ser preso, na prisão ele vai escrever essas ideias que ele tem. Essas ideias serão publicadas em um livro, Lorena, cujo título é Mein Kampf, ou Minha Luta, né? Esse livro esmiuça toda essa ideologia propagada por ele, né? E o antissemitismo é a base disso. Por quê? A ideia, Lorena, de uma raça pura é justamente tirar aqueles que não fazem parte dessa raça, certo? Sim. Qual seria, no caso ali da Alemanha, pós-crise de 29, pós-Primeira Guerra, os que deveriam ser retirados dali? Os judeus, né? Então, essa ideologia que é gestada lá no século XIX, chega no século XX e toma corpo, infelizmente, né? E o nazismo vai crescendo aos poucos, né? A situação da República de Weimar era uma situação caótica, né? Inflação muito alta, muitos partidos usando partidos. Enfim, uma situação terrível. E qual foi a questão primordial para Adolf Hitler? Foi falar com as massas, falar aquilo que eles queriam ouvir, dar uma solução fácil, acusar o outro, promover uma perseguição. Essa foi a estratégia, né? Obviamente que capitaneada aí por todo um arcabouço, né, de cultura para isso, para fomentar esse ódio. Bom, dito isso, a gente vai chegar ao ano de 1933, né? Vai acontecer as eleições na República de Weimar, né? Os nazistas, né, que já estavam partidarizados, eles vão ganhar grande parte das eleições, vão para todo o parlamento alemão, né? Mas Hitler não. Então, o parlamento, sim, os deputados, né? Só que o von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, ele convida Hitler para ser o chanceler, né, para ajudá-lo no governo. E ele morre no ano seguinte, 1934. E aí a gente vai ver que Hitler ascende ao poder, né? E vai dar origem ao que a gente vai chamar de Terceiro Reich, né? Então é esse terceiro império alemão. E aí a gente vai ver que essas ideias que antes estavam no papel começam a se tornar efetivas, né? Essa perseguição começa de fato a acontecer. As chamadas leis de Nuremberg foram essas leis que começaram a tirar a cidadania dos judeus. Aos poucos, né? Já havia essa tensão social de os estabelecimentos dos judeus serem depredados, os judeus serem, de alguma maneira, vilipendiados em público, humilhados, né? Tem um caso de uma alemã, olha só, uma alemã que ia se casar com um judeu e ela foi torturada publicamente. Terrível. Isso foi noticiado no mundo inteiro, né? Na Inglaterra principalmente. Enfim, olha só a situação que estava, né? Então, depois de 1935, com as leis de Nuremberg, os judeus vão começar a ser segregados, né? Então, os estabelecimentos deles começam a ser fechados, o Estado passa a tomar, né, esses estabelecimentos, o dinheiro, as propriedades dos judeus, e esses judeus vão sendo levados para alguns guetos, né? Quando começa a guerra, esses judeus são levados para os campos de trabalho forçado, e a partir de 1940, terrivelmente, a chamada solução final, que era o extermínio dos judeus, né? Uhum. É importante ter esse contexto, Lorena, porque a autora de Harry Potter, a J.K. Rowling, ela nasce no mundo desse mundo pós-guerra, né? Esse mundo ainda marcado por isso. Então, Uhum. vai ser muito importante compreender esse contexto, né? Tanto histórico quanto que a autora está integrada para entender a própria história do Harry Potter. Acho que eu me alonguei um pouquinho, mas Sim.
Que bem importante, ó. Não, mas foi ótimo, Norma. Inclusive, eu gosto muito de história, então eu tô aqui, ó, com o olhinho brilhando, você vê nessa aula aqui. Foi ótimo esse contexto, imagina. E aí, agora que a gente viu, assim, com calma, todo esse contexto, essa questão, Uhum. vamos adentrar isso dentro da saga. Você acha que tem alguns paralelos que são evidentes, né, entre Voldemort e a ideologia nazista? Qual que você acha que são os mais evidentes entre esses dois? Certo. Lorena, eu começo essa resposta dizendo que a literatura, né, é fabulação. A literatura cria uma nova realidade. Só que muitas vezes essa realidade criada pela literatura é uma realidade com símbolos para falar da realidade, né, que o mundo vive. Então, a gente vai ver muitos e muitos paralelos em Harry Potter com o nazismo, né? Para mim, o que fica mais claro é essa questão do sangue puro, né? Se a gente faz uma relação a, com a raça pura ariana, né? Que é defendida Sim, pelos ideólogos nazistas. E outra coisa muito importante é a supressão desses que são diferentes, os não bruxos, sim. na saga. No caso do nazismo, seriam aqueles que não poderiam pertencer à raça pura. Quem eram esses, né? Eram os judeus, eram os ciganos, os homossexuais, os negros. Uhum. Muitos outros foram perseguidos. E aqui, mais uma coisa importante do regime totalitário que a gente vai identificar mais no final da saga, é essa relação com o totalitarismo. É a supressão de todos aqueles que pensam diferentes, que pensam diferente. Né? Porque isso é uma característica do totalitarismo, é a supressão das oposições. Então, qualquer um que pense diferente deve ser exterminado, deve ser colocado para fora, deve ser extinto, né, da sociedade. É triste pensar isso, que isso aconteceu. E na série, isso fica muito evidente. Né? Então, para mim, essas são os principais paralelos que podemos fazer entre história e a saga. Sim, e quando a gente lê assim nas sagas, às vezes a gente pensa, nossa, ele é um vilão super cruel, isso é um absurdo. Mas se você parar pra refletir um pouquinho, isso foi infelizmente uma realidade, né? Querendo ou não, esse extermínio daquilo que é oposto. Quando você lê isso, você pensa, ah, é ficção. Mas talvez não seja tanta ficção assim. Não, é aquilo que eu falei, Lorena, a literatura tem esse poder, essa capacidade de falar, né? De falar. Se a gente pega desde lá o texto bíblico, né? O Apocalipse de São João, já é um livro cheio de simbologia, né? Falando do Sim, Império Romano, quando fala do dragão. Olha só, a literatura vem para dizer aquilo que muitas vezes não pode ser dito abertamente, né? sim, Ou para nos fazer refletir sobre algo que aconteceu, para que não aconteça novamente, né? Então, de fato, né? A gente acaba pensando, nossa, como que tinha gente que apoiava o nazismo? Bom, vejam os comensais da morte, né? Vejam, vejam as sim. pessoas que apoiam. É isso, né? A literatura vem para nos mostrar isso também. Sim. E você comentou também que tem essa questão da supressão do outro, né? Do que é diferente. E isso a gente vê não só no Voldemort, não só nos Comensais da Morte, mas a gente vê, por exemplo, no Draco, no preconceito dele com a Hermione, por exemplo. Uhum. E como você acha que qual que é o papel desse medo do outro, dessa mistura, tanto na ficção quanto na vida real? Olha, é base para um regime totalitário criar esse medo, criar esse Sim, caos. Porque sem isso, não dá para dominar, entende, Lorena? sim, com certeza. Então, é base para um sistema de dominação, criar esse controle, né? Essa divisão entre os que são bons e os que são maus, criar essa divisão entre nós e eles. O nazismo vai fazer isso, né? Por meio de cultura, com filmes, com música, pegando a história e distorcendo a história. Então, é isso, não se dá para criar essa dominação sem esse preconceito, né?
Sim, A Hermione, né, sendo uma das melhores alunas, ela é discriminada, né? Ou sim, seja, não é pelo que a pessoa é por uma condição que não é escolha da pessoa. Isso é base do preconceito, é justamente a questão de se sentir superior. No caso do Draco, ele era superior porque ele veio de uma família, mas a Hermione era mais brilhante que ele. sim, Então é até uma questão meio de ego, né? De justificar a minha incapacidade, de justificar a minha condição acusando o outro por uma coisa que a pessoa não tem. No caso, não é uma coisa prática, uma escolha da pessoa, né? Isso no nazismo foi feito de forma evidente. sim. E além desse paralelo também do Voldemort com Hitler, por exemplo, ou dos comensais, esse apoio todo, eu vejo também, particularmente, que existe um paralelo também do lado defensivo, do lado assim popular, por assim dizer. Uhum, Então, por exemplo, houve resistência durante o período nazista, durante períodos uhum, totalitários em geral, havia sempre resistências. uhum. E dentro da saga existem também, existe a Ordem da Fênix, existe a Armada do Dumbledore. E como você acha que esses dois podem se assemelhar, né? Essas resistências da saga e aos movimentos de resistência dos regimes autoritários da vida real? Uhum. É interessante porque todo poder opressivo vai ter uma resistência. Todo Sim. poder. Isso se verifica na história, desde Roma, né, com a revolta de Uhum. Espartaco, né, os 60 mil escravizados. Então, sempre que há um poder excessivo, Lorena, vai haver uma resistência, né? No caso do nazismo, houve resistência, a gente pode falar em dois tipos, né? Há uma desobediência e há uma resistência de fato. São Sim. coisas que fazem parte de uma oposição, mas que são meios diferentes de agir. Então, sempre vai haver. No caso vou pegar a Armada de Dumbledore, né? Essa resistência organizada contra o estado de exceção. Há uma inquisição, né? Em Hogwarts. E eles estão deixando de cumprir uma função básica, que é, né, aprender, no caso, né, do Harry Potter, a magia para combater o mal, Sim. né? Então, qual que é a resistência que eles vão ter? Eles vão aprender isso para lutar contra o mal. Se a gente Uhum. traz para para a história, a gente vai ter esses movimentos, né, de luta armada, que vão tentar lutar militarmente contra esses sistemas de opressão, Uhum. né? A gente pode destacar, principalmente contra o nazismo, a resistência francesa, né, liderada pelo Charles de Gaulle na França. Então, é importante dizer como a saga traz, né? O poder excessivo que vai gerar uma oposição. Então, desde aqueles alemães que escondiam judeus nas suas casas, né? Uhum. Histórias de pessoas que abrigaram judeus, esconderam judeus por anos, porque aquelas pessoas seriam presas, seriam levadas para o campo de concentração, seriam torturadas, Sim. trabalhariam forçadamente, provavelmente poderiam ser mortas, né? E essas pessoas colocando a sua própria segurança em risco para ajudar. Isso também é resistência. E, na verdade, isso também é desobediência em oposição, Sim. ao mal, né? Então, eu acho que a saga também deixa isso claro, que no fim das contas, Lorena, é posicionar-se, Sim. né? É posicionar-se diante da opressão, né? Acho que é isso. Sim, eu acho que isso se destaca bastante, na verdade. Tanto que a Ordem da Fênix em si é um movimento de resistência, de certa forma. Uhum. E ele Com certeza. possui um livro todo, inclusive o maior da saga, sobre Fala isso. sobre isso. Então eu acho que ele é destacado de uma forma importante dentro da saga. Uhum. Porque eu vejo assim, muitas vezes quando a gente aprende, claro, a gente aprende história para aprender a não repetir os erros, mas eu vejo Uhum. que é muito pouco falado sobre alguns movimentos de resistência e muito falado sobre o que aconteceu. Sendo que eu acho que é uma coisa que também tem Uhum. importância da gente saber, porque a gente precisa saber que a gente também tem esse poder da resistência.
A gente ainda tem o poder de se opor, se posicionar contra dessa forma. Por exemplo, você citou a resistência francesa, né? Uhum, Eu ouvi muito pouco sobre isso em sala de aula. Eu tô terminando o ensino médio agora, tô no terceiro ano do uhum, ensino médio. E eu uhum, ouvi muito pouco sobre isso, cai muito pouco em vestibulares, sendo que também é algo muito importante a ser retratado. E eu acho que uhum, é muito legal de se ver o como isso tem uma importância destacado na obra. uhum. Se você me permite, e eu acho que eu vou fazer aqui um paralelo também com o Ministério da Magia. Na França, a França se dividiu em duas partes, Lorena. Existia a resistência e existia a chamada República de Vichy, a cidade de Vichy sediou o governo nazista, né? E a gente vai chamar esse governo de governo colaboracionista. Então era um governo que colaborava com os nazistas. Então a França ficou mais ou menos que dividida, assim, meio que dividida, né? Entre a resistência e os apoiadores. E eu lembrei do ministro da magia, né? O Cornélio, que vai nos mostrar, entre aspas, né? Esse político ou essa figura de autoridade que vai negar, né? Que vai de alguma maneira vai ser um negacionista, né? Ele vai dizer que ele é perseguido, entende? Sim, Olha, isso é a criação de uma narrativa. E o que isso nos leva a pensar? Isso fundamenta a ação autoritária. Porque se eu crio essa narrativa de que sou perseguido, de que na verdade é um complô do Harry Potter, do Dumbledore, eu posso agir de maneira autoritária. E muitos governos, né, enfim, vídeo Brasil, né, a gente pode até falar, há uma criação de uma narrativa, a criação de uma história para justificar uma ação, né? sim, Na nossa história aqui no Brasil, Getúlio Vargas fez isso em 1937, no golpe do Estado Novo, né? Falou que havia um perigo muito grande, um perigo vermelho, eu preciso ficar, dar um golpe de Estado. Então, sim. essa narrativa toda cria esse fundamento para uma ação autoritária. Sim, existe aqui no Brasil toda a questão do fantasminha comunista. O meu professor de história, ele fala muito assim, É, que existia o fantasminha comunista, que era é. o perigo e a justificativa também para o governo autoritário. Pois é, isso, né? A gente pode ver isso que, como seu professor de história disse, né? Foi isso que Getúlio Vargas fez. Ele se valeu desse fantasminha para dar o golpe. Depois, lá em 1964 também, e 2023 também Pois tá, é. tá na conta. Agora que você já citou, né, a questão do Ministério da Magia, tem toda a questão da forma que ele é tomado, né? Acho que em Ordem da Fênix mesmo. Uhum. E como que você acha que isso ensina sobre o perigo da neutralidade política em tempos de opressão? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Tem um poema do Brecht, né? Foi um poeta alemão que ele tem um poema, eu não vou lembrar de cor, mas ele dizia assim: levaram os judeus e eu não me importei, eu não era judeu. Levaram os negros, eu não me importei porque eu não era negro. Levaram os homossexuais, não me importei, eu não era homossexual. Agora estão me levando e ninguém se importa comigo. Então, a neutralidade também, na verdade, acho que é Max Weber, né, o grande sociólogo, que diz assim: aquele que escolheu a neutralidade já escolheu um lado. Sim. Tem a filosofia de Sartre também, né? Que ele diz que deixar de escolher ainda é uma escolha. Exatamente, é a filosofia existencialista que vai trabalhar, né, a questão da escolha, da decisão, como Uhum. forma, né, da constituição da sua essência. E é Sim, isso, né? O que ficar em cima do muro, o muro tem um dono, né? Acho que é mais ou menos essa ideia. Na saga, né? uhum. Eu acho que fica evidente, o bem e o mal estão bem claros, né? Portanto, deixar de escolher o lado correto já é uma escolha, né? Sim. Pro outro lado. E voltando um pouquinho também, e retomando o que você tinha citado quando você deu aquele contexto, você citou sobre o fato de Hitler não ser alemão, certo? Uhum, sim, E vamos pensar aqui um pouquinho também que Voldemort também é um mestiço que promove a pureza do sangue. Como você olha acha que só. isso vai dialogar com a ideologia, assim, ideologias autoritárias da vida real, mas principalmente nesse caso a questão Do nazista? nazismo. Perfeito. Olha só, acho que é importante a gente esclarecer, Lorena, é que
O Hitler, ele era austríaco, mas havia um sentimento nacionalista chamado de pan-germanismo. Então, todas as pessoas que viviam ali em volta, naquela região, enfim, histórica, vieram do mesmo povo. Portanto, eles Uhum. era como se eles fossem do mesmo povo. Então, Hitler, ele era austríaco, mas ele se valeu dessa noção, né, para propor a ideologia nazista. Veja só, não é só isso, Lorena. É um homem que é baixo, de uma estatura, de um fenótipo totalmente diferente do ideal, né, proposto pela Uhum. ideologia, que vai dizer que os alemães puros são aqueles que são loiros, altos, Sim, e ele não era nada disso. A gente pode pensar, o que fundamenta isso? O discurso. Primeira coisa, o discurso. Segunda coisa, as pessoas que compram esse discurso, os sim, apoiadores. Terceira coisa, a propaganda que se faz. sim, A propaganda que se faz para legitimar isso. Então, ter o poder institucional, como deter o poder do Ministério da Magia, é fundamental para que haja essa dominação sim. e que essa dominação se difunda na sociedade. Então, esse é mais um paralelo que para mim fica evidente. Tem algumas coisas, Lorena e Ana também, né, que na saga não correspondem com a realidade. Então a gente não pode falar assim, J.K. Rowling pegou o nazismo e colocou. Não. Existem muitos paralelos, mas tem algumas coisas que não são totalmente. Como, por exemplo, Hitler tinha uma pretensão expansionista. Ele queria Uhum. que a ideologia nazista estivesse no mundo todo. O mundo todo seria feudo da Alemanha, né? Isso Sim. aí é uma teoria geopolítica chamada teoria do espaço vital, né? Uhum. Você talvez já tenha ouvido falar, né? Era que Sim. todo o espaço ali da Europa giraria em torno da Alemanha e que os outros territórios, enfim, apenas serviriam a essa grande Alemanha. No Sim. caso do Voldemort, pelo menos eu não identifico uma pretensão dessa, expansionista, né? Fica restrito ali ao território inglês, né? Sim. Então essa é uma diferença que eu noto, mas os paralelos e as semelhanças ainda são maiores, né? São muitos. E você acha que, assim, usando tudo isso, você conseguiu, inclusive, ensinar até pra mim, acredito que pra muita gente que esteja ouvindo também, muita coisa aqui sobre história, falando de Harry Potter. E como Uhum. você acha que trabalhar essa comparação em sala de aula pode ajudar também os estudantes a entenderem melhor os riscos da intolerância e da desumanização? Olha, é porque é didático, né? Trabalhar Harry Potter no ensino fundamental, né? Nos anos finais, né? Eu acho que é válido porque é o período que os adolescentes leem Harry Potter, né? Principalmente, ou começam a ler Harry Potter. Não é raro na sala de aula, durante uma explicação, eu vejo um aluno guardando o livro ou com o livro na mão, ou uma aluna com o colarzinho com as relíquias da morte, ou um aluno com a camisa com o moletom de Hogwarts. Sim. Isso você pode até dizer, né, Lana, você ainda, Sim. você ainda está na escola, e isso é muito comum. Eu falo isso porque eu também, eu também usei, eu também usei o moletom de Hogwarts, enfim. Mas é importante porque é didático. Eles conseguem entender, né? Essa questão do bem e do mal, conseguem entender a questão do lado a se estar, dos valores a ser defendidos. E mais, né? O que os não bruxos fizeram para sofrer essa perseguição? Nada, Nada. né? A questão é identificar que alguns movimentos vão se colocar como superiores, e que, na Uhum. verdade, isso é uma ideia, né? Isso é uma Sim. ideia. E entender que a sociedade, assim como no mundo bruxo de Harry Potter, a sociedade é diversa, Sim. né? E nessa diversidade, a história acontece, né? E que é preciso haver
fundamentalmente o respeito entre todos, né? Então eu acho que é válido, né, em alguns pontos, utilizar o Harry Potter para explicar, né, como você disse, essa questão do preconceito, do respeito e da convivência. Sim, e eu acho que inclusive, como você falou nos anos finais do ensino fundamental, eu acho que é justamente o momento onde é mais importante isso. Porque assim, eu digo, estando no ensino médio, eu percebo que quando vai terminando o fundamental, parece que começa a criar umas tendências assim, que você percebe e tá no momento de você começar a cortar. Por exemplo, eu vejo no primeiro ano do ensino médio, eu sinto que é o momento que é pior disso, onde tem mais piadinhas, assim, umas falas um pouco mais preconceituosas. E é justamente aí que é o momento de ensinar isso. E Uhum, usar uma obra, como você disse, que é de conhecimento muito grande dessa idade, no geral, talvez deixe esse tipo de ensinamento mais tranquilo e menos como se fosse uma bronca, porque nessa idade, assim, adolescência, pré-adolescência, é muito de você está me corrigindo porque você é chato, você não entende que é só uhum, piada. Então, uhum. talvez dessa forma se torne um pouco mais tranquilo até de ensinar essa questão de que do que é um preconceito e do que não é. Exatamente, Lorena. A Ana até vai saber dizer também que na verdade, essas coisas estão começando mais cedo agora, viu? Sim. A gente que está lá no chão da escola, né, com os anos com os anos finais, né, a partir do sexto, Uhum. a gente já vê que essas coisas estão começando, né, esses preconceitos, né, com regiões determinadas do país, esse preconceito, até mesmo um machismo, né, que essas crianças já veem na internet, enfim, é importante sim trabalhar e já começar na base, né? Sim. A fomentar o respeito, a igualdade, a tolerância e, e essa boa convivência social. Sim, principalmente agora, como você falou que eles veem na internet, com o aumento das redes sociais, eu percebo também, na minha escola, os alunos mais velhos, eles acolhem os sextos anos quando eles mudam de escola. Então, eu fui, né, dar acolhimento, explicar como funciona a escola para os alunos de sexto ano. E às vezes Uhum. eles conversavam comigo assim, e eles falavam umas coisas que você percebe que você fica meio assim, sabe? Você fica, você não pode falar isso. Isso, Você percebe às vezes que eles até imitam alguma coisa que vem na internet. Não é de fato, eu tenho a intenção de, mas às vezes você reflete algo que você vê. Então é muito importante, de fato, usar na base também, como você disse. é exatamente isso, Lorena. Algumas vezes os alunos de sexto ano falam algumas coisas que eu não compreendo, né? Porque Uhum. é até uma coisa própria da internet. Sim, E existe muita coisa que está escondido nesse, nessa linguagem da internet, né? Nessas ações que eles estão acessando, né? sim, com certeza. E voltando aqui também, mas na questão um pouco mais de você dentro dessa Uhum. saga, você acha que se você tivesse vivido o momento histórico da saga, como Primeira Guerra Bruxa, por exemplo, que não é tão retratado assim, mas é retratado de uma forma importante, ou o surgimento Uhum. da Ordem da Fênix, o período da Inquisição, você acha que você teria assumido que papel dentro desses regimes, desses eventos? Olha, Lorena, eu vou falar de um sentimento que eu tive quando faz um tempo que não leio, que não assisto os filmes, né? Mas um Uhum. sentimento que eu tive quando eu estava muito inteirado com a saga. Eu tinha uma aversão a Umbridge, a Dolores Umbridge, Uhum. né? Então, provavelmente eu faria parte da armada de Dumbledore, né? Eu estaria ali nessa frente de resistência, né? Na casa contra esses desmandos, né, autoritários, Sim. que tolhiam a força dos alunos para lutar contra o mal. Então, Uhum. eu acredito que se eu vivesse ali nessa história, provavelmente eu estaria aí desse lado. Estaria colocando as bombas de lama ali dentro do escritório dela. Se deixar a venha louca. É. Ah, não sei se pode falar aí, desculpa, falei. Não, tranquilo. Né? É.
Quem não teve essa Mas vontade você lendo o sabe, livro, mas né? você sabe que, olha só, depois de muitos anos, Lorena, eu fui assistir a série The Crown, Sei. que conta a história da Rainha Elizabeth. E na terceira fase, quem faz a Rainha Elizabeth é a atriz, me esqueci o nome dela, Eu também não vou me mas, lembrar agora. mas é a atriz que faz a Ambridge. E aí eu falei assim, tipo, mas por que que eu tenho raiva dessa mulher? Eu falei, eu lembrei agora. Eu falei, Nossa, mais guarda, né? Eu confesso que eu ainda não assisti o livro da Ordem da Fênix, mas eu li o livro, porque eu tô lendo os livros primeiro, né? Eu li os livros primeiro. sim. Então eu não vi Aham, todos os filmes ainda. Mas, aham. nossa, eu imaginei ela de um jeito tão específico que eu acho que se eu ver alguém parecido na minha frente, eu vou falar, não, não fala comigo não. Pois é. Porque a gente se deixa levar, né? É, Por, por mas eu lembrei disso quando eu assistia a série. Eu falei, nossa, tem alguma coisa de errado com essa atriz. Aí eu falei, não, é porque ela fez Harry Potter e tal. Tadinha. Ela é uma excelente atriz, né? Mas a gente fiquei pensando, nossa, imagina se eu. Aí entra algum professor novo, tem uma professora que é do não jeito que eu parece. imaginei ela, coitada dessa professora. Não vai ter feito nada, mas. Pois é. E só pra finalizar aqui, Bruno, você acha que se você fosse um professor de História da Magia, que a gente sabe que na saga os alunos não gostam muito da aula dele, né? Eu não me lembro o nome Sim, dele agora. muitos problemas, muitos problemas. Os alunos já não são muito fãs da aula dele. Como você acha que você faria pra deixar essas aulas menos monótonas daquele jeito? Olha, eu faria o que eu tento fazer na sala de aula, Lorena, que é deixar a aula descontraída, né? Passar os conteúdos com leveza e buscar a interatividade, né? Sim. Buscar, no caso, eu trabalho muitas fontes históricas, né? Então, buscar na história, né, da magia, né, no caso de Harry Potter, né, algumas coisas que poderiam interessá-los, né? E trazer sempre a autonomia dos alunos. Eu acho que isso é muito importante, né? Trazer essa autonomia dos alunos nos estudos, trazer a autonomia do aluno na posição na sua realidade, no caso ali na escola, né? Em Hogwarts, enfim. Acho que seria mais ou menos isso. É diferente porque lá, né, na saga, sempre tem essas aulas muito práticas, né? Sim. Então a aula de história sempre seria mais monótona, né? Mas assim, existem formas para deixar isso menos tranquilo. Eu acredito muito nessa integração do aluno na matéria, né? Sim. E a história tem as fontes históricas. A gente só conhece história por conta das fontes. Então, é, no, no- em relação a Harry Potter, levar essas fontes, né, para o estudo. Acho que seria um bom caminho para não ser tão odiado. Porque já é difícil imaginar você colocar um professor de educação física do lado de um professor de história pra ver quem que os alunos escolhem. Imagina Pois lá que é. todas as aulas são práticas, basicamente. É, a história, tadinha, sempre vai ser preterida, né? Sempre vai ser colocada de lado, mas tá bom. Ó, isso não se aplica a mim, viu? A minha matéria favorita é Ah, a história, então tá tudo que bem. bom, Lorena. Que bom. A história nos dá uma nova visão do mundo, né? Isso Não, é. com certeza. Eu não entendo quem vê uma aula de história e fala, nossa, eu preferia muito mais estar fazendo qualquer outra coisa do que estar aqui. Eu também. Mas então, professor, esse episódio vai ficando por aqui hoje, tá? Mas muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração, por ter vindo aqui, né, dedicado o seu tempo para explicar tudo isso pra gente, para falar a sua opinião também em certas questões aqui. Foi muito bom ter a sua participação aqui, foi um bate-papo muito bom, muito gostoso, muito leve. Então, fico muito feliz por você ter vindo participado aqui com a gente desse episódio do Pottercast. Uhum. Olha, eu agradeço. É muito especial participar de um projeto da Unesp, né? Da extensão da Unesp. Eu sou um incentivador, né? Do ensino público superior. Acredito sim na pesquisa, na docência, na extensão.
E vejo uma importância fundamental nisso para a construção, né, da nossa sociedade. Então, participar aqui hoje foi muito especial. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança e acredito que por meio dessa extensão, muito conhecimento pode ser alcançado. Tá? Então, eu agradeço pela confiança. Eu que agradeço você por ter confiado também no meu trabalho, de ter vindo aqui, é, valorizado, né? Muita gente às vezes pensa, ah, é de ensino médio, não é lá aquelas coisas, não é Uhum. importante. Eu também agradeço muito pela confiança no meu projeto. E, claro, também, né, do Toninho, né, meu orientador, agradeço a Ana também por ter feito essa ponte entre a gente. E agradeço também a quem tá ouvindo, né, esse episódio agora, quem tá aí ouvindo e qualquer pessoa que for, né, assim, só caso queira compartilhar para todos os colegas, assim, bruxos, trouxas, professores, esse episódio. E é isso, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado.